Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de agosto de 2025. A Ucrânia comemora hoje o dia da independência, após o desmoronamento do criminoso Estado soviético. Quero convidar vocês a assistirem o exército ucraniano recupera Zelenihai e Iskra, e a Rússia esgotou suas tropas em Siversk e Limansk. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade do que de fato está acontecendo. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Aquele apregoado na infame propaganda da Rússia sobre essa maldita guerra, de que ela está fazendo avanços, de que ela está conquistando isso e aquilo, inclusive ela continua falando isso na imprensa mentirosa da Rússia, controlada pelo Kremlin. Bom, isso não está existindo. E eu estou relatando já há algum tempo a recuperação de terras, de territórios tomados pela Rússia, que a Ucrânia está retomando-os agora. Na realidade, isso é uma ofensiva ucraniana, principalmente com mais força na região de Donetsk. É claro que isso demora tempo, como os russos já estão instalados em Donetsk há muito tempo, eles queriam conquistar todo o território de Donetsk, mas não estão conquistando. Eles, de fato, estão andando para trás, se protegendo, tentando salvar suas vidas, tentando salvar a sua logística e não estão avançando. Mas a Ucrânia está avançando. Não é muito rápido, como eu disse, eles estão firmes em posições, então não se consegue tirar muito rapidamente. Mas ontem quero começar falando de Zelenihai e Iskra. Os ucranianos estão controlando essas duas localidades. Os fuzileiros navais das forças de defesa ucranianas expulsaram os russos da vila de Zelenihai, que fica na região de Novopavlovskoye. E após isso também eles mesmos realizaram uma operação de limpeza na vila, assumiram o controle dessa vila. Além disso, também destaca-se que a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa, e junto com um batalhão chamado Bratstvo é Irmandade, significa o nome desse batalhão, limparam a vila de Iskra dos ocupantes. E também quero recordar que os soldados das Forças Armadas da Ucrânia libertaram também uma outra vila chamada Tolstoy, na região de Donetsk. Ou seja, na realidade estamos falando tudo isso na região de Donetsk, só que esse fica na fronteira com Dnipropetrovsk, uns 10 quilômetros, acredito, antes de cruzar a fronteira administrativa, que os russos estavam recentemente instalados lá. E esse ataque foi realizado pela combatentes da 5ª Brigada Mecanizada Pesada, né? E os soldados de infantaria foram ativamente apoiados por equipes de drones também. Na realidade, a Ucrânia hoje, tanto para a sua defesa como para o ataque, ela está usando muito ações coordenadas, manobras juntamente com a infantaria, blindados e drones, e artilharia também, artilharia ou de morteiros ou de obuses, né? Então, graças a essas ações coordenadas em todas essas localidades, os ucranianos conseguiram expulsar os russos, né, dessas localidades. E a Tolstoy, que é a última, faz parte de um distrito chamado Volnovalka, na região de Donetsk também, que eu já falei, todo na região de Donetsk que nós estamos falando, onde os russos têm procurado atacar as posições ucranianas com mais intensidade. E, na realidade, eles não conseguiram furar o bloqueio para chegar a Dnipropetrovsk, mesmo porque nessa região eles teriam que atacar mais localidades, mais vilas para chegar até lá e teriam que assumir o controle. A Ucrânia, ela recentemente já expulsou de 6 localidades que eu noticiei ontem, de 6 outras localidades também ali na região de Donetsk.
ou seja, os russos, ao invés, o Putin, que queria expandir o seu território, não quer negociar, né? Ele justamente está perdendo. Então é bom que perca, vai ter menos terra, território para ele negociar. Os esforços para estabilizar, quero voltar a Dobropilha, né? Já estão prontos. A Ucrânia controla toda a região depois daquelas infiltrações e a Rússia está tentando avançar, mas ali está totalmente estabilizada aquela região e os reforços da Ucrânia que chegaram ali estão dando muito trabalho para os russos ali que não conseguem avançar. E Pokrovsk também eles não conseguem, tem muitas notícias dizendo também que saem da imprensa russa de que eles estão envolvendo Pokrovsk, a queda de Pokrovsk se aproxima. Não sei, pode ser que se aproxime, pode ser que aconteça durante esse ano. Mas hoje, como está a situação dessa cidade aqui, de Pokrovsk, que serve como um centro logístico muito crítico para as operações militares da Ucrânia, naquela parte de Donetsk, está longe disso. Os russos, na realidade, estão retrocedendo, estão se rendendo, estão fugindo e abandonando as suas posições nessas vilas que eu comentei. Bom, enquanto isso, em Siversk e Limansk também, na região de Donetsk, a Rússia praticamente esgotou suas forças. Já desde o ano passado ela está tentando atacar, não com a mesma intensidade, não com a mesma quantidade de tropas, tal como na região de Pokrovsk, mas as brigadas dela estão esgotadas. Os ataques deles têm se mostrado ineficazes e muito fracos. Os russos estão tentando capturar toda a região de Donetsk, não vamos nos esquecer disso, e estão perdendo terreno. Eles agora estão avançando ali na direção, tentando avançar, né, de Yampol, e, no entanto, eles têm sido repelidos pelo exército ucraniano do 24º Batalhão de Assalto ali nessa região. Eles estão, inclusive, enviando reservas que foram pedidas para Siversk e Limansk. A tendência aqui está longe de ser positiva para os russos. Os russos vêm esgotando as brigadas que eles têm, responsáveis para tomar essas áreas há meses, e está muito difícil deles progredir. Eles perderam ali muitos blindados de uma maneira geral, desde o ano passado até agora. Desde a metade do ano passado até estão atacando com poucos blindados que não, né? Eles perdiam, às vezes, num dia, num ataque, 25, 26 blindados já aconteceu entre tanques de guerra e blindados de combate e transporte de tropas. Hoje eles não vêm, hoje vêm com meia dúzia, né? E assim mesmo perdem, né? E vale a pena notar que Yampol, né, que eles estão agora tentando chegar, que é antes de Limansk, está a 8 quilômetros de Limansk e a 22 quilômetros de Slaviansk e 30 quilômetros de Kramatorsk, né? E os russos têm tentado aumentar a pressão sobre a logística, então, dos ucranianos nessa região, sem sucesso, assim como estão tentando a pressionar a logística em Pokrovsk, mas eles não têm tido sucesso, né? A principal tarefa dos russos que eles querem é controlar aproximações e acessos às linhas de contato e de combate nessas regiões, né, de Limansk e Siversk, mas não estão conseguindo chegar a esse objetivo. Eles estão, inclusive, mobilizando muitos drones para isso, mas eles têm sido abatidos pelas forças ucranianas. Combates intensos também estão acontecendo na área de Rodinskoye. Os russos estão tentando invadir essa localidade, essa cidade, querendo avançar para as cidades de Mirnograd, que também dali para Pokrovsk. A situação está estável, os russos não conseguem avançar, estão perdendo muita gente nessa região. E acredito que a Ucrânia vai, à medida que ela vai consolidando alguns avanços, vai avançar em cima desses aí, porque essa região de Donetsk é a região onde tem o maior número de tropas russas concentradas. Só na região de Pokrovsk eram mais de 100 mil militares, hoje não sei em quantos estão. Provavelmente, como eles perdem entre 35 a 40 mil militares por mês, provavelmente, daqui no final desse mês,
ou um pouco mais, ou um pouco menos, eles já devem ter menos de 100 mil soldados aí nessa região. Inicialmente, meses atrás, falavam em 110. Agora deve ter menos de 100 mil, porque é um número grande de mortes e eles não conseguem repor. A principal tarefa dos ucranianos é preservar o efetivo e manter as posições sem perdas humanas, porque grandes perdas humanas, que sempre há perdas, eles acham inaceitável. E eu acho que, quanto isso, o destino dos russos está muito mais difícil, estão perdendo muito mais gente e estão perdendo território agora também. Na realidade, não é território deles, é o território ocupado criminosamente, que a Ucrânia está avançando sobre eles. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal. Vocês viram aqui a verdade. Também peço que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. E não esqueça de dar o like. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.